Apresentam aí os 12 indiciados pela PGR. Pois é, Roberta, e hoje, olha, depois de ouvir toda essa audiência aqui, eu comecei a achar que pode ser que a gente tenha um resultado um pouco diferente dos outros 3 julgamentos dos grupos crucial, que é o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 4. Nesse grupo 3, a gente teve algumas surpresas, algumas defesas bastante contundentes. Aliás, acho que a principal delas é do Kid Preto Azevedo. O advogado dele trouxe o que ele disse serem provas de que ele não participava do grupo, e ele vai passar, daqui a pouco a gente vai conversar com ele, eu já falei com ele, eu vou ver se a gente consegue falar com ele, porque foi muito surpreendente ele mostrar afirmar, ele não mostrou, né, vai mostrar mais adiante se for o caso, mas ele apresentou uma argumentação dizendo que o telefone do cliente dele estava com ele no dia que ele deveria estar monitorando Alexandre de Moraes, mas o telefone que foi usado como localização para o monitoramento do Alexandre de Moraes era um telefone dos Kids Pretos das Forças Armadas que estaria no Exército e não com ele. Então ele colheu as informações da nuvem do celular do cliente dele, falou com amigos que mandaram recados para o cliente dele, que era aniversário dele naquele dia, e pegou essas mensagens para mostrar que ele estava em casa no celular dele respondendo mensagens e que teria até pedido comida para uma entrega na casa dele. Então, esse depoimento foi bastante impactante, porque ele disse que a Polícia Federal está com o homem errado, que sim, alguém monitorou o ministro Alexandre de Moraes com esse telefone dos Kids Pretos, mas que não foi o cliente dele e que a Polícia Federal precisa descobrir quem foi, porque essa pessoa, segundo ele, está aí solta ainda. Então foi um depoimento bastante impactante, muito diferente dos demais, que fizeram discursos, que falaram também que o STF não devia estar julgando o cliente, voltaram com essa argumentação. Também usaram muito o depoimento de Mauro Cid para dizer que aquela reunião onde teria sido formulado, ou pelo menos recolhidas assinaturas da carta dos oficiais para pressionar o alto comando e os generais a aderirem ao golpe, né, que essa reunião não passou de uma conversa de bar, que não passou de uma confraternização. Pelo menos 4 advogados usaram essa argumentação, usando então a delação do Mauro Cid, dizendo que se ela vale para acusar, também tem que valer para defender. Então foi uma conversa bastante intensa. Agora, acho que a gente podia se deslocar um pouquinho aqui e falar com o advogado do Azevedo, porque ele saiu dessa sessão bastante entusiasmado, achando que o cliente dele merece ao menos um pedido de vistas e que, se isso acontecer, ele está muito convencido de que vai ser possível livrar o cliente dele. A gente está aqui ao vivo agora e queria aproveitar e dar uma palavrinha com o senhor, porque o senhor chamou muita atenção com sua defesa, porque até onde eu entendi foi a única defesa que falou em provas, e provas para inocentar um cliente. Todos os outros argumentaram de uma maneira mais genérica, usaram o depoimento do Mauro Cid, mas o senhor usou o que disse serem provas colhidas junto ao seu cliente. Por isso que eu sou seu fã. Você é sempre muito assertiva nas perguntas. A verdade tem que ser posta. A verdade tem que ser mostrada. O inocente grita. O inocente grita a sua inocência. Ficou muito claro hoje que nós temos um inocente preso. Isso é muito injusto, isso é inadmissível em um Estado de Direito. Eu disse, não tenho medo de errar. A Polícia Federal, com muito respeito a essa instituição, ou melhor dizendo, o delegado Shor, comprou uma coleira e saiu atrás do cachorro. O senhor fez uma crítica muito severa e pessoal ao Shor. De forma alguma. Pessoal não, um advogado de beca numa tribuna da Suprema Corte desse país exigindo que um servidor público respeite a lei, não tem nada de pessoal. Ele é um servidor público, merece respeito à legislação e está omitindo a verdade da corte. Esse relatório final da Polícia Federal, ou melhor, do agente público Shor e da PGR, tentaram induzir a erro a Corte Suprema do nosso país. Eu, na condição de advogado, a última barreira contra a injustiça do meu cliente,
Apenas expus a verdade. E é sempre isso que eu vou fazer. Agora, o senhor falou de um telefone, que o telefone que estaria sendo usado pelo agente Brasil, daquele grupo Copa, não estava nas mãos do seu cliente. Com quem estava esse telefone? Que telefone é esse? Então, ele não era do seu cliente. De quem era esse telefone? Quem diz isso não sou eu, é a Apple. A acusação agora, para rebater a minha fala, que é baseada em provas, procure a Apple e prove que a Apple mente. Porque os elementos probatórios que eu trago aos autos são elementos retirados da nuvem de um iPhone, que tem dia e horário bem precisos. E o relatório da Polícia Federal traz herbes, ou melhor, fala que herbes existem sem nos mostrar. Herbes é a localização da antena. A gente tem que explicar tudo, certo? Vamos lá. Esse celular aqui está conectado. Estação rádio base, ele está trocando sinal com alguma antena. Se ligarmos lá na TIM, se um juiz pede para a TIM informar onde eu estou com esse celular agora, vai dizer que eu estou na antena aqui nas redondezas do STF. A Polícia Federal, no relatório final, traz uma informação de a herb, que é esse sinal de celular, está nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, quando a nuvem da Apple diz que meu cliente está em Goiânia, 3 horas daquela localização. Então, ele... Seriam celulares diferentes? Podem Exatamente, é nesse ponto que eu vou chegar. Por óbvio, são celulares diferentes. Então ele não poderia estar com o celular ali monitorando o Alexandre, enquanto um outro celular dele, que é esse que você pegou, a herb, a localização... Não, porque um está 3 horas do outro. Esse que é o problema. Um está num lugar a 3 horas do A outro. questão não é essa, a questão não é essa. A questão é que meu cliente só teve um celular durante toda a sua vida. E o dia que dizem que ele iria atentar contra o ministro Alexandre de Moraes era nada mais, nada menos que o aniversário dele. Ele estava em casa, jantando com a sua família, trocando mensagens, agradecendo os parabéns que ele Não, está mas como eu recebendo. disse para o senhor, o fato dele estar trocando mensagem, pedindo comida para entrega, ele pode fazer isso daqui. Ele pode fazer isso da frente da casa do Alexandre de Moraes. Mas daí a estação Rádio Base vai mostrar que ele não estava. Ah, então você vai me dizer que eu tenho que provar a inocência dele enquanto a acusação não prova a culpa? Que Estado de Direito é esse que você invoca? Não, mas o senhor é Que Estado de Direito é esse que nós estamos? Olha, você Desculpa, o senhor está vê xandando. Uma prova irrefutável. É uma só prova uma irrefutável. troca de celular, de mensagem. Ele não tem uma O senhor foto. assistiu? O senhor assistiu? Era o aniversário senhor assistiu? dele, ele tirou uma foto O senhor comemorando o assistiu? aniversário. Você quer se habilitar como assistente de acusação e Não, auxiliar não, a PGR? eu só quero entender por que é tão irrefutável assim. Eu tô tenho agora a foto. refutando. Eu tenho a foto. Tem foto dele em casa? Sim, no você está momento? muito precipitado, você está Não, muito tô ansioso, perguntando. calma. Você está muito ansioso. Não, você está muito ansioso, você é tendencioso e eu vou te provar. A Polícia Federal fala que no dia 14, tá? Já que você quer prova, tá? No dia 14, o meu cliente estava com o celular particular dele no quartel. A Polícia Federal fala isso, que meu cliente estava com o celular dele no quartel e o celular dele não saiu mais do quartel até o dia 18. Pronto, é disso que se trata. Celular pessoal O dele. celular pessoal dele chega no quartel, calma, deixa eu concluir. Dia 14 o celular dele está no quartel, até o dia 18 o celular dele está no quartel. É isso que a Polícia Federal fala. Acontece que no dia 14 à noite eu tenho uma foto que ele fez uma selfie com o celular dele num sushi. O que ficou no quartel não é o celular dele. A Polícia Federal fala que é o celular dele. Ou seja, Então essa é a inconsistência que o senhor está apontando. uma delas, ele tira uma selfie, a Apple fala que aquela foto é do celular dele, na localização do sushi tal, às 23 horas da noite, ou seja, já não bateu com a informação da PF. A PF fala que esse celular ficou até dia 18 no quartel. Dia 15 foi o aniversário dele, ele pediu um rap em casa com esse celular, o rap vem a nota fiscal dizendo onde foi pedido, 2 raps desse aparelho para jantar em casa com a família. E ele respondeu mensagens de aniversário. Bom, então No isso, dia do aniversário, se, ou seja, se isso é tudo, prova. se tudo que o senhor está falando está correto, a gente tem que imaginar que alguém estava com esse celular nas imediações da casa do ministro Alexandre de Moraes, Um outro celular, que era a né? pessoa que seria o tal do Brasil nesse grupo Copa, né, Copa 22. Meu cliente nunca esteve. Então tem alguém que ainda não foi pela Polícia Federal? Esse problema é da Polícia Federal e da PGR, não é meu. O que eu não admito é que o inocente esteja preso, acusado de ser um Brasil, sendo que nós refutamos que ele não é o Brasil. Agora, a questão é, no interrogatório na Polícia Federal eu provei que meu cliente não é o Brasil.
Na resposta à acusação, eu provei que meu cliente não é o Brasil e até agora essas provas não foram analisadas. Por isso bradamos hoje na tribuna para que analisem as provas que até hoje a acusação não trouxe diversos. Vocês têm que entender que a acusação traz falas, eu trago prova. Tudo que a acusação fez até agora foi falar, sem nenhum documento. Fala que tem herb, me dê acesso. Faz 6 meses que eu estou pedindo essa herb e eu não tive acesso. Agora, só para eu deixar claro que a questão da foto e do aniversário. No dia do aniversário, que seria o dia que ele teria monitorado o Alexandre de Moraes, as provas que vocês têm de que ele não teria monitorado seriam as trocas de mensagem. Foto... Não, foto, ele diz que tem foto. Não, foto no dia 15, foto do dia 15 eu não tenho. Eu tenho trocas de mensagem. Você tem uma foto do dia seguinte, no sushi? Não, no dia anterior, no dia 14. Só que no dia 14 o celular dele era para estar no quartel, esse é o ponto. A questão é que no dia 15 ele mora em Brasília, a 3 horas daqui. A casa do Alexandre de Moraes é em Brasília. Na hora que a Polícia Federal fala que ele, Rodrigo Bezerra de Azevedo, estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, nessa mesma hora ele estava a 3 horas daqui em Goiânia, respondendo mensagens de parabéns, pedindo rap para jantar com a família no aniversário dele. Agora, você olhar isso de forma isolada, você pode até querer me duvidar das minhas informações. A questão é, todo o período que a Polícia Federal fala de monitoramento dos FEs à autoridade, o meu cliente estava na Espanha. Meu cliente não participou das datas de monitoramento. Todas as reuniões que disseram que os FEs se encontraram, a própria Polícia Federal fala que o Rodrigo não estava nessas reuniões. Tá, mas sobre esse ponto específico do dia que ele teria monitorado o Alexandre, que foi o aniversário dele, não tem nenhuma foto, nenhuma imagem dele. E a acusação tem o quê? E a acusação tem o quê contra mim? E a acusação tem o quê contra mim? Estranha acusação. Estranho. É? É claro. Puxa uma foto tua do teu último aniversário aí. Puxa. Acha fácil. Minha esposa faz 1 milhão de imagens. Não tem nenhuma, nem Como da é fácil dele. acusar, né? Não, Como é fácil acusar sem narrativa, né? Até agora, tá. Em um Estado de Direito que eu presumo que o senhor defenda, em um Estado de Direito, quem acusa é acusação. Claro, mas o senhor quem acusa é acusação. A acusação não tem. É irrefutável. Irrefutável seria uma imagem. É irrefutável. Só uma troca de mensagem. É irrefutável. Eu espero que o senhor nunca seja injustiçado. Mas se eu for, tenha sorte. Tenha sorte de encontrar. É como eu lhe disse, cabe questionamento, cabe questionamento. A questão é, da onde a Polícia Federal tirou a informação que ele estava lá no dia 15? É isso que eu tô falando. Vocês têm que entender que no Estado Democrático de Direito, a acusação não pode só falar. O que está acontecendo aqui é que a acusação fala que ele estava e não traz nenhum elemento a provar que lá ele estava. Eu trouxe elementos... Então essa é a discussão que eu imagino que essa será a discussão num julgamento, porque aí no julgamento você tem que trazer uma prova de um lado, prova de outro. Mas o senhor espera que antes de entrar nessa fase de julgamento, que ele consiga ter o caso dele rejeitado? A denúncia tem que ser rejeitada, porque essa fase de admissibilidade é indícios mínimos e prova da materialidade. A acusação não trouxe indícios mínimos de que é ele no dia 15. Uma simples fala de um relatório final da Polícia Federal sem documento não é suficiente a superar e receber uma denúncia. Quando a defesa, por sua vez, no momento constitucional e processual penal que apresenta a resposta à acusação, traz prova a rebater essa informação. Agora, cabe ao judiciário sopesar essa balança. Esse é o papel do judiciário. Você tem uma balança. Uma fala sem prova e uma fala com prova. Agora, você querer valorar o quanto vale a minha prova de ser um rap mensagem celular, não cabe a nós. Cabe ao juiz valorar, de um lado, não ter nada e a defesa ter indícios mínimos de um acusado preso, que a defesa tem que fazer prova diabólica com o celular apreendido para encontrar alguma coisa. Você tem que entender que se o cliente está solto, com o seu celular em mãos, ele pode conseguir uma foto. Agora, até o presente momento, meu cliente preso, com o celular apreendido, nós não tivemos acesso à extração de celular. Lá poderia ter a foto que você tanto me indaga que ele poderia ter tirado com o celular dele. Eu não sei, o celular não está comigo, o celular está com a Polícia Federal, periciária até agora não me deram. E se lá tem essa foto que tanto querem, do dia 15, que ele diz que tirou, mas eu não tenho como saber porque a Polícia Federal não nos dá acesso. Isso vai ter que aparecer, né? No processo não pode ir adiante sem isso. Mas você me ajuda a conseguir? Porque faz 6 meses que eu tô pedindo. Eu não posso conseguir. Faz 6 meses que eu tô pedindo e ninguém me dá. Doutor, tem outro ponto. Bom, então vocês viram, né? É uma defesa contundente, né? O advogado está muito convencido das argumentações e do que ele diz serem provas que ele trouxe. E agora vamos ver, ele acredita, eu conversei com ele mais cedo, ele acredita que algum ministro, e ele fez um apelo direto ao ministro Fux, pedirá vistas. E se pedir vistas, ele tem muita confiança de que uma análise mais cuidadosa do caso do cliente dele, do Azevedo,
pode resultar na anulação do processo contra o Azevedo. Vamos ver, agora na parte da tarde a gente vai ver exatamente onde estão os ministros, né, com relação a toda essa discussão, porque eles terão que responder, não só o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, mas também os demais ministros vão se pronunciar. Vai ser uma tarde bastante interessante, viu? Elô, como diria a internet, absolute cinema essa entrevista, viu? Inclusive, queria dizer ao doutor que você não é mais fã da Heloísa Vilela do que nós aqui no estúdio. Nós somos muito mais fãs que o senhor. Mas eu já ia falar sobre ele, Elô, porque só a argumentação dele lá no STF, na primeira turma, já tinha sido suficiente para ele ser o personagem, acho que da manhã. Agora, com essa entrevista, ele virou mais personagem ainda. Durante a sua fala na primeira turma, ele disse, abre aspas, provei a inocência. Por isso, essa acusação tem que ser rejeitada. Me parece que foi advogado, acho que dos 4 grupos até agora, mais enfático em defender a inocência do seu cliente e trazer o que ele parece as provas, né? Dizer que tem provas. Não é só enfático, e aí eu gostaria de ter a sua impressão vendo a transmissão como você viu e comparar com a minha impressão vendo dentro do tribunal como eu vi. Eu não achei ele apenas enfático, eu achei ele muito convincente. Achei ele muito consistente e achei que ele trouxe uma dúvida muito grande a respeito da acusação do cliente dele, porque se ele não estava com esse celular, né, esse é um ponto muito fundamental. Se existe um celular que é dos Kids Pretos, que estaria dentro das Forças Armadas e que teria sido usado para monitorar o Alexandre de Moraes, e se ao mesmo tempo o cliente dele estava com um celular particular em outro lugar há 3 horas daqui, e se isso for provado, ele não pode estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Então eu achei que essa argumentação, se ela for comprovada, me pareceu muito convincente. A gente está falando do advogado que deu entrevista para Elô e para o Guga, do Jeffrey Chiquini da Costa, que defende o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Só para deixar nossa audiência aqui na mesma página, certo? E eu tenho a mesma impressão da Elô, me parece que ele traz argumentos muito convincentes, né? Aqui as redes sociais acharam o perfil dele nas redes sociais. Ele, por exemplo, é um advogado que já entrou em alguns processos, por exemplo, contra a primeira-dama Janja, cobrando dados públicos em relação aos gastos da primeira-dama. Mas a gente não está aqui para discutir nesse momento em quem o advogado vota, mas sobre a argumentação dele dentro da primeira turma. Exato. E a argumentação, com certeza, eu concordo com você. E ele me parece que se o STF tem mais informações, mas se esse for o único ponto que liga o cliente dele à acusação, me parece que é muito frágil mesmo. Fica. E eu conversei com ele mais cedo, eu perguntei como o cliente dele chegou a ele, né? E ele me disse que tem muita experiência defendendo militares em casos diferentes. Então, ele é um advogado conhecido no meio militar. O que isso quer dizer? Não sei, mas ele conhece o funcionamento das Forças Armadas. Isso pode ter ajudado o advogado a recolher as provas que ele diz que seria muito difícil, porque o cliente dele está preso há 6 meses, não tem o telefone celular na mão, o celular foi para a averiguação, foi detido, né? foi tomado para serem extraídos todos os dados, e ele reclama que não tem acesso a esses dados. Então, o que ele tem?